Valéria, boa noite. Esperando o pessoal entrar. Idri, e Cotoco, mãe, esperando. E Márcio já entrou. Boa noite, pessoal. Esperando o Paulo entrar para poder aceitar aqui. Paulo, eu vi que você entrou aí. Você podia mandar. Oi, Evelyn. Oi, Paulo. Boa E noite. Raquel, beleza? Tudo Tudo bem? bem? Tudo jóia? Ai, que coisa boa. Eu quero te agradecer, né, por ter aceitado o convite para fazer essa live hoje. Muito obrigada. E o tema é muito interessante, né, para todo mundo, que é essa questão financeira, principalmente agora em tempos de pandemia. Aí eu vou passar a palavra para você se apresentar, né, falar com o pessoal um pouquinho aí, falar sobre sua experiência, sobre sua formação, se apresentar aí a gente começa. Obrigada a todos que estão presentes, Beleza, Raquel. participando aqui com a gente. Agradeço o carinho, a atenção de todos aí. E aí eu passo a palavra para o doutor Paulo. Maravilha, Raquel. Prazer enorme estar aqui com você. Eu que agradeço o convite. Vou cumprimentar aqui o público na pessoa do Lucas, que é nosso aluno lá no mestrado, na FUMEC. Eu sou o Paulo Márcio, mineiro aqui de Belo Horizonte, marido da Kelly, pai do Vitor, advogado, professor e um entusiasta da educação financeira e do empreendedorismo jurídico. Já há alguns anos, uma pessoa que eu gosto de dizer que tem skin in the game, que cometeu muitos erros, cometeu muitas falhas e colocou a pele em risco para aprender e hoje para compartilhar, né, com a nova geração, com os colegas advogados, os estudantes de direito também, porque o erro é uma excelente forma de aprendizado, mas é melhor aprender com o erro dos outros. E essa pandemia, como você bem colocou, nos mostrou a importância que a falta da educação financeira faz na vida do brasileiro, e com os advogados não é diferente. É verdade. E assim, eu também tenho escritório, né? Escritório próprio. E, nossa, deu para assim, sentir muito como que é importante a gente ter essa educação financeira, principalmente na questão da reserva, né, de valores para momento de crise. Eu acho que todo brasileiro sentiu que este era o momento de se ter uma reserva na vida pessoal. Agora, nós que somos advogados, empreendedores, eu acho que deu muito na pele a importância disso, a importância dessa questão. Por isso que eu fiquei muito feliz, né, no caso, você ter aceitado o convite para essa live, porque eu acho que vai ser uma live muito interessante, muito boa, não só para mim, como para todo mundo que está assistindo, independente de ser ou não advogado, né? Sem dúvida alguma. A gente, né, na escola, eu gosto muito de falar que no colégio, a gente é bombardeado com uma quantidade de ensinamentos, como as fases da reprodução da samambaia,
a decorar o nome dos rios europeus, seus afluentes. Legal, bacana, mas acontece, Raquel, que pouca coisa do que a gente aprendeu na escola, no colégio, tem o que? Tamanha utilidade na prática. Eu lembro que, felizmente, quando eu fui fazer vestibular, já há alguns anos, a tabela periódica, né, lá da disciplina de Química já estava impressa na prova do vestibular. Mas o meu irmão, né, meu irmão que é médico, o Sérgio, que tem uma diferença de 5 anos de idade para mim, ele não, ele teve que decorar a tabela periódica. Então, né, então vejamos, que absurdo, uma grande insensatez. E é muito importante a gente falar, Raquel, que quando se fala de educação financeira, muita gente até rotula achando que é para ficar rico, para ganância, para juntar, para ostentar. Não tem nada disso. Nada disso. Eu costumo até fazer uma analogia. Eu me graduei no ano de 2003. Veja que na minha graduação não tinha a disciplina Direito do Consumidor como curricular. Foi logo depois, a turma que formou depois de mim, ela teve. Então vejamos, não é? O Código de Defesa do Consumidor de 1990, ainda a própria Constituição de 88, que já trazia essa previsão do tratamento do consumidor para o modelo de economia, de mercado, e em 2003 eu não estudei esse conteúdo, até como um professor de direito, um estudioso, professor de direito do consumidor, eu fui observar que o quê? Uma grande tormenta, uma grande preocupação em relação ao consumo é o superendividamento. Por quê, Raquel? Porque aqui o Brasil é o país do crédito fácil. E A aí, pessoa abre uma conta bancária. Pode dizer, Raquel. e chega a ser, é igual você falou aí, chega a ser uma educação de consumo, né? Aqui nós não Isso temos uma mesmo. educação financeira, nós somos educados para consumir o tempo inteiro e Isso mesmo. bombardeados no sentido de cada vez mais consumir através dos créditos fáceis, né? Cartão de crédito, cheque especial, dentre outras modalidades que facilitam muito o consumo e o endividamento no modo geral. Sem dúvida. Consumir é muito bom. Até para o ponto de vista do lado pessoal, é um bem-estar, né? Passar um cartão de crédito, né? Poder desfrutar do melhor, né? Com a minha esposa. Né? A Dalila falou de capitalismo selvagem, a Carmen falou de só endividamento. É muito legal. Só que, vamos relembrar da nossa infância, aquelas, aquelas fábulas que muito nos ensinavam, mas a gente não tinha maturidade para entender. O caso, por exemplo, da cigarra e da formiga. A formiga trabalhando durante o verão, porque viria o inverno. Né? O que é o inverno? É a fase de você o quê? Produzir, da juventude, e a cigarra cantando, divertindo. Né? Desculpa o contrário, o verão o contrário, eu troquei. Né? O verão é o vigor, a força. O inverno não, já é aposentadoria, né? Você não está com o mesmo ritmo. Então a gente não tinha aquela maturidade na infância. Você deve ter lido, né, da sua infância, os Três Porquinhos também, né? Aquele porquinho lá, que só queria saber de divertir, que fez uma casa, uma chopana de palha para poder ter mais tempo para brincar. O outro, né, fez uma casa de pau a pique. E aquele outro mais conservador, né? Bolinha, bolota e bolão. Né? O bolão não, mais sério, mais preocupado com o futuro, quis fazer uma casa de tijolos. Então, é muito importante ter essa visão de longo prazo, mas a gente não tem, né? Com esse desvirtuamento de uma sociedade de que mais no ter ao invés de ser, ao que há uma bomba midiática para você consumir. Então, como até um estudioso das relações de consumo, Raquel, eu percebi, e também lecionando na OAB, na ESA, Direito Bancário, assustador, né? Num país tão pujante como o Brasil, 2/3 da população economicamente ativa endividada.
E qual que era o ponto? O ponto é a fragilidade do direito do consumidor? Não. A fragilidade é a ausência de uma educação financeira. Com certeza. E eu acho que essa pandemia, né, chegou aí e está mostrando isso para a gente, né? Como que é importante a gente cuidar das finanças pessoais, as finanças do escritório e, e tentar controlar, ter um fundo de reserva, né, para eventuais crises ou acontecimentos como que ninguém nunca imaginou que fosse acontecer, que é o que a gente está vivendo agora. Sem dúvida, você mesmo com o seu trabalho com as mentorias, um trabalho muito bem feito que eu acompanho, a gente percebe que não tem como falar sobre empreendedorismo sem ter o que essa visão da educação financeira. Eu tenho alguns colegas que também trabalham, né, com perfis de empreendedorismo e a minha formação, né, é só para relembrar, eu tenho mestrado e doutorado em direito econômico, então tenho uma grande afinidade pela ciência econômica. Então eu contribuo com alguns colegas fazendo parcerias para essa questão, porque nós como profissionais liberais nós não temos, Raquel, o certo do salário. O advogado não tem salário. O advogado tem honorários. E honorários vem de onde? Vem de honor, que é a honra. A honraria em virtude do quê? Do trabalho prestado pelo advogado. Então, tem que ter o quê? Paciência, paciência, paciência. Você formou agora, vai abrir o seu escritório, será que você precisa mesmo alugar uma sala? Será que você precisa mesmo enfeitar, decorar? Será que você não pode ir para o coworking? Será que você não pode advogar no home office e atender seus clientes através das plataformas eletrônicas? Será que você não pode reunir nos escritórios compartilhados da OAB? Porque você pode até pensar o seguinte, mas, Paulo, um aluguel é R$ 500. Não, Raquel, não é R$ 500 não. Não é R$ 500 não. Você tem que fazer essa análise é o quê? De, no mínimo, 2, 3 ou 5 anos. Eu costumava dizer que o profissional liberal ele deveria ter uma reserva financeira, uma reserva de emergência de pelo menos 6 meses, 6 meses, se houver o quê? Alguma crise, os clientes diminuírem, ele tem que ter uma reserva de eventualidade para que ele possa se manter. Mas como é que faz isso, Raquel? O problema, primeiro, é que muita gente confunde os honorários do escritório com a própria despesa pessoal. Muitas pessoas não têm um controle de gastos. Eu ia até te pedir isso para você poder fazer, que eu acho muito importante, que o pessoal mistura muito as contas pessoais e os gastos pessoais. Eu acho que o enfrentamento maior do advogado ou de qualquer empreendedor é você conseguir separar o seu dinheiro, né, as suas despesas pessoais, das despesas pessoais do seu empreendimento. Então, assim, é uma boa coisa para você falar, dar uma dica para o pessoal. O que você aconselha? Um aconselhamento mesmo de como conseguir administrar isso de tal forma que as coisas não se misturem, né? E virem aquele bolo, aquela emaranhamento de dívidas, né? De confusão mesmo financeira. Realmente. Mandar um abraço aqui para o Ricardo, meu contemporâneo, lá de Fumec. Pessoal aí, estou vendo, bacana. Público, ainda mais nesse horário, tem uma concorrência muito grande. Esse horário. É uma grande responsabilidade aqui, né, com o nosso público. Raquel, quando a gente estudou lá no direito empresarial, a gente lembra de um princípio elementar da personalidade jurídica. Que a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a dos seus sócios. Mas, Paulo, pega lá, eu sou o eu escritório, eu não tenho CNPJ. Meu amiguinho, você já está começando errado. Paulo, eu não tenho CNPJ porque eu vou ter que pagar um contador, eu vou ter que abrir. Essa é a falta da visão financeira. Né? Visão é maior que poder. Olha só, Raquel, quando você advoga na pessoa física, no seu CPF, vejamos, você vai sofrer uma tributação
muito maior de imposto de renda. E vejamos, tem gente que fala, mas eu advogo só na direito de família, eu advogo só para pessoa física. Gente, mas vai ter uma hora que os bons negócios, você vai pegar contratos, é com a empresa. E a empresa vai te exigir nota fiscal, vai te exigir um recibo, e ela vai declarar. Então, olha só, Raquel, o primeiro ponto aí, respondendo a sua pergunta, vale a pena abrir o CNPJ? Eu vou deixar vocês concluírem. Se você é advogado na pessoa física, não tiver o CNPJ, se você advogar na pessoa física, você vai ser tributado só de imposto de renda 27,5%. Se você passar, né, pelo quê? Por aqueles níveis, aqueles níveis para ter a alíquota de 27,5%. Se você criar um CNPJ como uma sociedade individual de advocacia e cair no Simples Nacional, a sua alíquota de todos, Raquel, de todos os tributos, já cai para 4,5%. 4,5%, isso mesmo. 4,5%. Então você já viu a resposta, né? É muito melhor. Então, ou seja, há um incentivo do Estado para criar CNPJ. Tá bom, Paulo, mas eu vou precisar pagar contador, um salário mínimo, meio salário. Não, a gente negocia. Você pode negociar com o seu contador. Né? Permuta de trabalho. A permuta, isso mesmo. Porque, vejamos, até eu lembro, eu tinha um professor de direito, na minha época, de direito comercial, né, que ele falava que o advogado de porta de cadeia não existe mais. O que existe é o advogado de porta de junta comercial. Por quê? Porque nós sabemos que toda sociedade empresária a ser registrada na junta precisa do quê? No seu ato constitutivo da assinatura do advogado. Então, como a Raquel ensinou para a gente aí, né, você faz uma pergunta com o contador, olha, você precisa abrir empresa? Conta comigo para assinatura. Uma conta, você tem uma visão de longo prazo, de 5 anos, de 10, 20 anos, e não tenha, pessoal, essa ideia, né, de que você não vai cair na malha fina. Vou dar um exemplo aqui, skin the game, pele em risco. Raquel, a minha cunhada, servidora do Tribunal de Contas do Estado, ela fez uma pós-graduação lá no Tribunal de Contas em parceria com a PUC. E aí, eu fui orientador do TCC dela. Isso já faz alguns anos, e eu acho que eu recebi, Raquel, acho que foi R$ 100. R$ 100 por essa orientação. Comi mosca e não declarei. O que aconteceu? A PUC declarou que me pagou. Pelo menos eu consegui fazer a retificadora, né, e não pagar a multa, mas pagar o imposto em relação a isso. Então, vejamos, vale muito a pena sim. Outra coisa, eu não tenho parceria. Gente, vocês acham aí na internet empresas de contabilidade sérias que fazem a sua contabilidade por 89, 90 ou até menos reais, né, menos por mês. E se você indicar, posso citar uma aqui, Raquel? Fica à vontade. Tem uma que, inclusive, eu uso, que é a Contabilivre, chama Contabilivre. Se você indicar, inclusive, empresas para lá, você recebe o quê? Desconto. Então, vejamos, é um grande tiro no pé, né? É uma roleta russa, se a gente puder fazer, né, essa analogia. Ficar o quê? No escuro. Porque um dia a casa cai. Então, começando, primeiro ponto, ajuste a sua casa. Ajuste a sua casa e vejamos, não confunda o que é a empresa do que é você. A empresa, eu costumo falar, o escritório de advocacia, ele tem que ser visto como um business. Por mais que seja uma atividade intelectual. Isso é uma visão que o pessoal tem que adquirir, né? Sem dúvida. É uma empresa que tem que ser tratada como tal. Sem dúvida, você tem um business, né, que é um negócio. Dentro do seu business, você tem um core business, que é o quê? Que é a advocacia, a assessoria jurídica. Então, vejamos, eu gosto muito de uma frase que uma empresa, um negócio, ele tem que ser um caixa eletrônico de sair dinheiro. Só que você precisa o quê? Construir, edificar isso. Então, vejamos, existem o quê? Existem custos no escritório. Então, porque o problema, Raquel, é quando a pessoa pega o cartão do escritório e vai pagar, né, o jantar,
né, vai pagar o churrasco, a cerveja. Não, não pode. Você tem que primeiro separar, né, quais são, né, o que os custos do seu empreendimento, ter isso muito bem o que, né, é catalogado, porque você vai precisar de um fluxo de caixa para poder manter o seu business. Então vejamos, aos poucos que você vai o que retirar isso para sua pessoa física, porque senão vai gerar confusão patrimonial. Eu já vi casos, Raquel, né, com os meus mentorados, que perderam a oportunidade de fazer uma sociedade, né, um advogado brilhante, brilhante. Ele foi observado, foi visto, e aí um outro, ele foi ex-adverso de uma banca, né, maior que a dele, de 3 advogados, encerrado o processo, gostaram dele e tentaram começar o quê? Um namoro para unir as duas sociedades. Uhum. Raquel, não vingou o negócio, por quê? Porque havia uma confusão patrimonial. Então o escritório maior falou, cai fora. É um baita advogado, conhece muito de direito, conhece muito de jurisprudência, conhece muito de lei, mas é um desorganizado. Entendi. Né? É o que falamos, é dos soft skills. Né? Então, é muito importante, né? Porque você pode o quê? Além de estar perdendo dinheiro, você pode perder oportunidades por não estar sendo organizado. É verdade. É verdade. E isso é importante, o que você está falando aí é muito importante, porque tem muita gente que não tem noção disso, né? E olha para você ver, ele perdeu uma oportunidade porque ele não teve não só uma educação financeira, como não teve uma visão do empreendedorismo, da administração de uma empresa, né? E Sem dúvida. teve esse fim aí que para ele não deve ter sido muito bom, perdeu uma boa oportunidade. Agora, Paulo, fala um pouquinho para a gente quais os efeitos dessa pandemia na questão financeira para os escritórios que você tem visto, né? Para os advogados. Como que você pode falar para a gente um pouquinho sobre essa questão aí dos efeitos da pandemia? Mandar um abraço aqui para a nossa presidente, doutora Carmélia Alves, que com Entrou. brilhantismo dirige a Comissão de Gestão, Empreendedorismo e Inovação, responsável por isso aqui, É porque o verdade, network é fundamental. é verdade. Network, rede de trabalho. Se não fosse, não é o que essa conexão network com a Carmélia, nós não estaríamos aqui agora, Raquel. Então, cumprimentar, parabenizar, né, a E Carmélia, faz um trabalho excepcional. a gente tem que agradecer muito a Carmélia pela oportunidade, né? Se não fosse ela fazendo parte dessa comissão incrível. Inclusive, ela e eu entrei na comissão através do Silvio, que é um grande amigo meu, é uma pessoa que formou comigo na faculdade, né? Estudou comigo. Carmélia também estudou comigo na faculdade. Então, assim, foi uma grande oportunidade. Eu sou muito grata aos dois por isso. Sensacional. Eu gosto muito, né, de honrar quem vem antes, né? Eles abriram as portas para mim. Eu fico muito grato por isso. Então, veja só, network fundamental. Né? Você falou da pandemia. O que eu vejo é que variou muito de área. Eu que tenho, né, uma atuação muito voltada para empresa, para negócios, no ramo de construção civil, eu percebi que uma grande preocupação ao início era quanto ao inadimplemento. Aluguéis, créditos, débitos, mas por causa da incerteza. Né? A gente pegava março, abril, havia muita incerteza. E a questão é o quê? Por mais que crise sempre vai ter, você tem que estar preparada para a próxima. Então a falta de quê? Desse planejamento, não é a falta do que dessa visão de longo prazo, que fez o quê? Na verdade, até essa frase é um pouco pesada de se dizer, mas quem é bom em culpa não é bom em nada. Essa crise, ela não quebrou. Né? Quebrou muita gente? Quebrou. Explica melhor, Paulo. Essa crise, ela apenas
refletiu ou concluiu algo que já estava para ser feito. Mas vamos voltar ao que é o tema da confusão patrimonial. Né? O sujeito que paga o financiamento do carro através da empresa, né, do escritório. Então, vejamos, é fundamental estar preparado. Eu vou um pouco mais além, Raquel. Próxima crise vai ter. Então, eu entendo o seguinte, mudei de perspectiva. Hoje, eu sustento que o profissional da advocacia, os empreendedores, profissionais liberais, devem criar uma reserva de emergência de 12 meses. O que quer dizer isso? 6 não dá. Por que, Raquel, que não dá? Olha só, começamos em março, abril, maio, junho, julho, agosto. Os 6 já foram embora. Então não dá para ficar só com 6 meses. Você tem que ter o quê? Oi? E como que você sugere que seja feita essa reserva? Por exemplo, tira-se 20% de tudo que recebe, de toda receita, né? Qual que é a dica que você dá para que seja feita essa reserva de forma efetiva, né? Por um período de 12 meses, que é um período longo, não é um período curto. Excelente pergunta, Raquel. Primeiro, elementar. O Warren Buffett, uma lenda do mercado financeiro norte-americano, ele tem algumas frases, e uma das mais destacadas é que ele tem princípios. E o primeiro princípio dele é nunca perca dinheiro. E o segundo princípio dele é lembre-se do primeiro princípio. Então, não perca dinheiro. E o segundo, lembre-se de nunca perder dinheiro. Então, veja só, Raquel, a formação da reserva de emergência. Enquanto você não tem a liberdade financeira, viva pelo menos o que? 1 ou 2 degraus abaixo. Em outras palavras, independente, não é quanto você ganha. Tem gente que fala, se eu ganhasse mais, não tem diferença. O problema não é quanto você ganha, é quanto você gasta. Eu já tive a oportunidade de assessorar clientes aí com servidor público, com cargos de alta envergadura, mas que gastam muito mais super endividados. Não, Paulo, mas ajuda sim se eu ganhar mais. Não, porque tem que mudar o mindset. Olha só, Raquel, eu costumo sempre falar isso. Vamos pegar quantos BBBs que tiveram. A grande maioria dos vencedores estão quebrados. A grande maioria dos vencedores de Mega Sena estão quebrados. Por quê? Porque não tinham mindset. Eles não tinham essa consciência do quê? De guardar. Então, vejamos, a questão não depende, né, independe do que? Do percentual. É lógico, você tem o que? Todo mundo tem o que? Na sua vida, as despesas básicas. Então, como fazer essa pergunta? Tem uma planilha, uma tabelinha, pode ser no celular, pode ser no caderno, pode ser no Excel. Tenha o controle dos seus gastos essenciais. Tem hoje aplicativos, né, que fazem esse controle. Então, tem a disponibilidade, tem aplicativos gratuitos que você baixa para poder fazer esse controle. Isso mesmo. Isso. Então, Raquel, respondendo a sua pergunta percentual, o ideal, Raquel, é que as suas despesas básicas, seu orçamento básico, por exemplo, para quem mora de aluguel, IPTU, condomínio, conta de energia elétrica, internet, saneamento da Copasa, gás, enfim, às vezes o seguro do seu carro. Isso tudo, o ideal, Raquel, é que não ultrapasse jamais 60% da sua renda. Então, para o seu orçamento de despesas básicas, o ideal é chegar entre 30% a 60%. Ok? 30% a 60%. E não tem uma fórmula mágica, não. O ideal é o quê? Não é que você, aos poucos, vá poupando. Por quê?
No longo prazo, a tendência é crescer. Abraço, Ival. O Professor professor Ival. Ival entrou aí, que é uma pessoa que eu tenho um carinho, que eu gosto demais dele. Ele já me ajudou muito, sabe, no curso aí da minha carreira. Tenho um respeito e um carinho enorme por ele. Agradeço muito pela presença, viu, querido? O professor Ival também é responsável por isso, que ele que é coordenador da pós-graduação em advocacia bancária, o curso que é um sucesso. E essa minha virada de chave, né, para a inteligência financeira na advocacia, se deve muito a essa minha parceria com o professor Ival. Então, vejamos, Raquel, aos poucos, é semente. Né? A semente, ela tem o quê? A expectativa de um dia virar um fruto. Né? Você vê a semente, se você fala com a semente, né, de que da maçã, que um dia vai virar uma maçã, ela não vai acreditar. Né? Se você falar com a maçã que um dia ela for uma semente, ela não vai acreditar. Se Verdade. você falar com a lagarta no casulo que ela vai vir uma borboleta, ela não vai acreditar. Né? Se você falar com a borboleta que ela foi uma lagarta, ela não vai acreditar. Então é o seguinte, gente, para com esse trem de perfeccionismo. Para com esse negócio de que eu preciso juntar dinheiro para investir. Não precisa. Né? Não precisa. Né? Eu peguei, por exemplo, eu abri banco imobiliário, né, juro para o meu filho para ele brincar, para ele já ter essa consciência do que? Do consumo e do gasto consciente e visão de longo prazo. Mas é muito interessante, Raquel, porque olha só, as pessoas, né, não gostam aqui. Vem cá, Vitor, mostra aqui, chega aqui, Vitor, vem cá, vem cá. Aqui, ó, o Vitor trouxe aqui o Banco Imobiliário Júnior. Oi, legal Né? demais. Uma boa Aí, ó, pessoal, educação financeira desde é, sempre, desde pequeno, isso mesmo, isso brincando, né? mesmo. Brincando, os meninos aprendem. Ué, brincando, de forma lúdica, né? Mas tendo que aprender matemática e educação financeira, tem que ser, né? Desde que é a infância. Então, Raquel, eu fico vendo as pessoas, eu preciso ter muito dinheiro para investir? Não, gente, é no longo prazo. As pessoas, Raquel, não querem o quê? Não querem dedicar um ano, dois, três no aperfeiçoamento, mas estão dispostas ao quê? A financiar uma casa durante 30, 40 anos. Isso é um equívoco muito grande. Não estou falando que pegar empréstimo é ruim, mas existem dívidas boas e dívidas ruins. Se você investe em conhecimento, que é o melhor de todos, melhor investimento em conhecimento. Aí o retorno virá no longo prazo, mas tem que ter paciência. É verdade. E, inclusive, essa questão que você falou aí da educação, né? Você investir na sua educação, no seu conhecimento, ela te dá essa oportunidade de você conhecer outras formas, como você mesmo disse, em vez de gastar 30 anos pagando uma prestação de uma casa, você investir um dinheiro que você pode adquirir um imóvel pela metade do valor que você pagaria de um financiamento e teria até uma oportunidade de ter um imóvel muito melhor do que o que você compraria financiando 30 meses, né? 30 anos. Sem dúvida. Você acaba pagando no mínimo Tem duas uma ou até três vezes o valor do imóvel. que 2, 3 apartamentos pelo mesmo valor, financiando um. Tem uma pergunta aqui da Guta. Como fazer publicidade network sem gastar muito dinheiro com isso? O que você indica? Raquel, respondendo a pergunta da Guta, Raquel, quanto nós estamos gastando tirando do bolso com essa live aqui agora? Olha, teoricamente, só a internet que a gente está pagando Ué. de uso mesmo, que Nós, todo mundo tem, então praticamente nada. Então, hoje nós vivemos o quê? A democracia digital. Eu costumo falar, na pergunta da Guta aí, Raquel, que quem não está na internet está cometendo o pecado digital. Você precisa ter, Guta, uma identidade digital e ter networking. Você tem que ter presença digital. Ah, mas eu tenho que ter um bom conteúdo? Não, pare de ficar pegando, faz do jeito. Eu gosto de fazer, corrigir, adaptar e aperfeiçoar. Hã? O feito é melhor que o perfeito. Então, aos poucos, fazer o que é orgânico, você não precisa pagar. Então,
você tem que começar. Começar. Pega um conhecido seu, alguma coisa que você sabe, né? Cria o seu conteúdo, cria seu canal no YouTube, né? Faça lives. Ah, mas eu tenho vergonha. Não, então você não quer crescer. Né? E se você não quiser crescer, tá tudo bem. Né? Paulo Vieira fala, tá tudo bem. O que eu acho um absurdo, Raquel, é quem reclama, ah, mas eu não tenho oportunidade, a minha faculdade não ensinou isso. Mas está lá fazendo vídeo de piadinha no TikTok. Hã? Verdade. Gente, olha, se a gente for lembrar o YouTube, né, o YouTube, quando começou, você não vai lembrar, que você é bem mais nova que eu, mas ele é igual ao TikTok. O pessoal fazia só vídeo de bobaginha. Pegando aqui a Nara, né? A Nara foi minha aluna, né? Beijo, Nara, já há muitos anos. A Nara fez um trabalho de visão, o Raquel, que ela foi praticamente uma premonição, né? Que a Nara fez o TCC dela, já há muitos anos, né, Nara? A gente não pode falar, há alguns anos, que foi sobre o quê? Foi sobre o homeschooling. Ela, né, já tem mais de 10 anos, né, Nara, que a gente fez que você fez esse trabalho, foi um desafio, tomou pancada na banca, ela lembra disso, e hoje, olha só, o que está salvando a educação é o homeschooling, a educação em casa. Então, por isso eu falo, visão é maior que poder, ó, 2011. É, Né? ela realmente Então, teve um salto, né? Estava bem à frente sem de todo dúvida, mundo. e olha só, naquela época, por que ela fez esse trabalho? Porque havia um casal que estava respondendo uma ação criminal, o promotor denunciou o pai e a mãe porque não levavam na escola. Olha como é que se inverte hoje. É verdade. E eu acho também que com essa questão agora do aceleramento do mundo digital, né, com essa pandemia, não tem outro meio. Ou você se adapta e entra nisso, ou você vai ficar cada vez mais distante, né, fora do mercado, fora da realidade de hoje. Não sei se. Não, hoje é muito mais democrático. Eu lembro, na minha infância, né, jornal de domingo, a folha de classificados era absurda. Você pegava, Raquel, você não vai lembrar disso, mas o caderno de empregos tinha lá, contrata-se secretária, exige-se boa aparência. Olha que absurdo. Mas isso era normal na época, gente, há 30 anos atrás, eu estou com 41 anos, isso era normal. Né? Hoje, né, isso aí não é só politicamente incorreto, isso aí pode gerar consequências gravíssimas. Né? Então, o tempo vai mudando. Né? Então, você quer ter visibilidade, na internet. Né? Muitos têm preconceito, tudo. Ah, mas a internet vai acabar com o mundo presencial? Não, não vai. O e-book não acabou com o livro físico, né? O Uber não acabou com o táxi. É lógico que vai modificando. Vai aprimorando, né? Agora que, Paulo, dá uma dica aí para o pessoal de como que controla o custo de investimento. Boa pergunta. Muito cuidado, tá, gente, com investimento, porque eu fico vendo muita gente caindo nos golpes de pirâmide financeira, promessas de ganho rápido. Cuidado, porque a ganância, o medo e a impaciência geram prejuízo. Você tem que ter ambição. Ambição é diferente de ganância. Ambição é o quê? É fome, é desejo de crescer. Então, seja ambicioso. Invista primeiro em conhecimento. Olha só, Raquel, perguntando a sua pergunta, que interessante. Quando a Bolsa de Valores despencou em março, o que eu recebi de telefonema de aluno, de amigo, ô Paulo, que ação que você acha que eu compro? Como assim? Não, eu estou com um dinheiro aqui guardado, eu estou querendo. As pessoas têm aquela visão de que acham que bolsa de valores é cassino, que você vai ficar. Não vai. Você vai ser ganancioso e vai perder muito dinheiro rápido. Então, em primeiro lugar, Raquel, vejamos. Primeiro, antes de investir, quite suas dívidas. Nós estamos falando de um país em que 2/3 da população é endividada. Ô Paulo, você está querendo dizer então que eu que tenho dívida, eu que tenho nome sujo, eu estou proibido
de investir na bolsa de valores? Não, não está. Não está, não foi isso que eu disse. O ponto é que você devendo, juro de cheque especial é muito alto, juro de cartão de crédito é muito alto, a probabilidade de você conseguir uma remuneração do seu investimento de modo seguro acima dos juros da sua dívida é praticamente inexistente, Raquel. Explica melhor, Paulo. Vamos pegar aqui a taxa Selic, em torno de 2%. Então, se você for investir em um título do Tesouro Direto, né, Tesouro Selic, ou num CDB de um banco, eles vão te pagar o quê? Pouco menos de 2% ao ano. Se você tem uma dívida no cartão de crédito, no cheque especial, a 8% ao mês, é só você fazer análise matemática. A bola de neve da dívida vai crescer muito mais do que seu investimento é muito pequeno. Então, o ideal, Raquel, o recomendável, como você perguntou, quite suas dívidas primeiro. Quite as suas dívidas, negocie, perfeito? Tenta negociar, aproveita esse momento e depois que você estiver o quê? Sem dívidas, construa a sua reserva de emergência de até 12 meses. Onde eu vou colocar, Paulo, reserva de emergência? Vou comprar ações? Não, gente, não. Reserva de emergência, você tem que ter o quê? Liquidez. Você pode deixar na caderneta de poupança. Ô, Paulo, eu ouvi falar que a caderneta de poupança não rende nada. Sim, mas a reserva de emergência é para te proteger, para ter uma emergência. Para ter uma emergência. Você tem de É, onde tirar. Você não precisar fazer um empréstimo. Diga sim. lá. E o pessoal tem que ter essa noção que é diferente de investir, né? Uma coisa Muito diferente. é valor, outra coisa é você ter uma reserva de emergência. São coisas distintas. Vou te, vou te dar um outro exemplo aqui de skin in the game. Olha só, da pele em risco. Aconteceu com a gente que tem uns 2 anos, mais ou menos. O seguro do carro, né, da minha esposa. A gente atrasou, esquecemos de renovar, não sei, ou atrasou, não renovou. O que aconteceu? Ela teve uma colisão. Teve uma colisão. E não estava com a cobertura de seguro. Né? Não, o segurador não aceitou, porque já a pólice já não estava vigiando mais. O conserto deu o quê? Pouco mais de R$ 3.000. Então eu tive que tirar da reserva de emergência para fazer o conserto. Ai, mas eu tirou o dinheiro. Gente, reserva de emergência é para isso. Ninguém espera que vai bater o carro. Nem todo mundo tem um seguro. Ah, mas se não tivesse, ô Paulo, o carro ia ficar estragado? Não, não ia. Certamente ia ter que pegar um empréstimo com alguém, entrar no cheque especial. Então, reserva de emergência, gente, é para cobrir a emergência. É igual todo mundo tem, né, aquela caixinha de emergência em casa, com o metiolate, com o algodão, com a tesourinha. Então, é para isso. Depois que você tem a reserva de emergência, aí sim, né? Você pode o quê? Como o Lucas falou, você pode ter um banco digital que não vai pagar tarifa, perfeito? Aí você pode conhecer o quê? Conhecer outros investimentos, né? Como tesouro, como CDBs, né? Como ações também, mas não com o quê? Com aquela ganância, com foco no longo prazo. Então, E, vejamos, quando que eu vou investir em ações? Você pode investir quantias pequenas, mas o ponto é, Raquel, é o longo prazo. Então, olha só, um aluno meu perguntou, eu estou querendo comprar ações, professor, e eu estou com R$ 3.000. Falei, beleza, fulano, mas você pretende utilizar esses R$ 3.000? Em primeiro lugar, você entende de bolsa? Não, professor, não entendo, não sei nada, só sei, estudei direito da SA na faculdade, mas não entendo nada de bolsa. Beleza, ok. Então já começou mal, mas vamos lá. Segundo ponto, você pretende usar esses 3.000 quando? Ah, professor, no máximo daqui a um ano. Não, gente. Bolsa é para longo prazo. Longo prazo. É no mínimo, Raquel, 7 a 10 anos. Se é, você deixar dinheiro 7 a 10 anos na poupança, não vai dar em nada. mas é importante essa sua colocação aí, porque o pessoal quer investir, mas muitas das vezes não estuda e não sabe o que está fazendo, né? Então eles acham que investimento, vou investir em bolsa, vou investir em alguma outro
tipo, né, de investimento que existe aí nos bancos, mas não está sabendo o que está fazendo. Então, corre um risco muito grande de perder muito dinheiro. E essa questão aí que o Lucas falou é muito importante hoje, porque acho que principalmente o mineiro, né, que é mais fechado, tem mais aquela desconfiança. Os bancos digitais hoje, eles proporcionam muito essa questão de você não ter gasto com o banco, não ter que pagar tarifa, né, bancária. Os cartões de crédito normalmente são sem taxa, sem tarifa nenhuma. Então, só aí você já faz uma economia que no final, se você somar em 12 meses, pode parecer pouco, mas você pode investir esse dinheiro que você pagaria, gastaria com tarifa ou com taxa de pagamento de cartão de crédito, por exemplo. Então, conhecer esse mercado aí, hoje eu acho que está muito claro para todo mundo, né, que é fundamental ter essa mudança de Muito. conceito. Olha só, Raquel, te pergunto, você lembra quanto tempo você foi ao banco, ao seu banco, você deve ter conta em banco, lógico, para conversar com sua gerente ou com seu gerente? Não, eu já converso hoje por aplicativo. O Por próprio banco já aplicativo. tem um chat para você conversar com o gerente. Sim. E você sente algum prejuízo por isso? Nenhum, nenhum. Nenhum. Então pensem nisso. Será que então vale a pena você manter aquela tarifa alta? Ah, não, Paulo, mas eu pago só R$ 50 por mês da minha cesta de serviços. Não é R$ 50 por mês, não, gente. Você tem que fazer essa análise no longo prazo. Quando você paga lá durante 5 anos ou durante 10 anos, tem um banco que eu tenho conta, né, desde quando eu comecei a estagiar. Tem 20 anos que eu tenho conta nesse banco. Eu consegui, né, negociando, eliminar o quê? As tarifas. Tem que ter paciência. Você pega gente, você não vê os grandes milionários, né, bilionários, aliás, das bolsas de valores, são pessoas o quê? Idosas. Né? São pessoas que porque o que vem rápido, vai rápido. A gente vê tantas pessoas que ascendem, né? Vamos lembrar o caso do Ike Batista, né? Sem o limite ético, né? Com a ganância. Olha o resultado. Olha, Raquel, lembra da Operação Lava Jato? A Odebrecht é um departamento de institucionalizado. Isso é o quê? Isso é ganância. É verdade. É verdade. Aí a Evelyn está fazendo uma pergunta aí. O que você acha das moedas virtuais? Interessante. A moeda virtual, o Bitcoin, ela eu não digo que seja um investimento. O Bitcoin, a moeda virtual, ela é um mecanismo de proteção. Eu tenho moedas virtuais sim, mas não recomendo que moedas virtuais estejam mais de 3% do seu patrimônio, ok? Vamos pegar, por exemplo, aqui, Nassim Taleb, né, um grande estudioso, né, hoje, ele que escreveu Colocando a Própria Pele em Risco, né, ele que criou o termo da antifragilidade, foi no Líbano, né? O Líbano está passando por uma crise econômica muito grande, e aí o Líbano começou o quê? A fazer retenções, confiscos de quê? De transações estrangeiras. Então vamos pegar, por exemplo, aqui, um cidadão no Líbano que ia fazer uma transferência para outra pessoa, outro país. O governo estava mordendo o dinheiro. O que Taleb recomendou? Façam essas transferências via bitcoins, para ser uma forma de proteção. Não é? É o chamado blockchain, a tecnologia blockchain. Cresceu muito nos últimos anos, mas ainda é algo que não tem regulamentação. Né? Não existe nenhum banco central, nenhum banco que regulamenta as criptomoedas. É um ativo interessante? Sim, mas conheça primeiro e não aloque um percentual grande da sua carteira em o quê? Em criptomoedas. Sim, interessante. Deixa eu ver aqui se tem mais algum. O tempo da gente agora já está acabando, né? Tem que encerrar a live antes de finalizar, né? Senão trava e a gente não consegue salvar a live.
Então, vou começar os agradecimentos finais. Se alguém tiver mais alguma pergunta para falar, para fazer aí para o Paulo, né? Para o professor Paulo. Eu agradeço muito, viu? Hoje um dia muito especial. Foi muito importante você ter aceito esse convite, ter participado comigo dessa live. Foi muito legal. O conteúdo, assim, super, né, enriquecedor mesmo. Agradeço de coração e passo a palavra para você, né? Se alguém quiser fazer mais alguma outra pergunta, este é o momento. Maravilha, Raquel. Eu que agradeço aqui o convite, pode contar com a gente. Aqui nós somos, eu digo, o professor, ele é apenas um mensageiro. E o mensageiro, ele jamais pode se achar acima da mensagem. Então, aqui é dividindo, compartilhando a experiência de quem já há alguns anos vem dedicando seus estudos, tanto na faculdade quanto na prática. Isso nos mostra o quanto a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade no direito é fundamental. E muita paciência, gente, foco no longo prazo, né? Cuidado com a ganância, cuidado com o medo, porque o prejuízo é muito certo. Então, estou à disposição aí no meu perfil, né, dúvidas também, no direct. É um prazer aí poder Fala pro ajudar. pessoal qual que é o seu, né? Qual que é o seu Instagram, quem quiser seguir o professor aí, super recomendo. Eu agradeço muito pela presença de todos e principalmente o professor Paulo Márcio por ter aceitado esse convite. Legal, show de bola. O meu Instagram é Paulo Márcio, tudo junto, underline PMRS. Isso aí. Obrigada, viu? Um grande beijo para você, um bom final de semana aí que começa, né? Sexta-feira. E um forte abraço a todos que esteve aí presente com a gente. Obrigada mesmo. Beijo a todos. Obrigado, Raquel. Tchau, tchau. Até mais, gente. Obrigado. Tchau. E agora, como é que salva? Tem certeza que desde encerrar o vídeo?